Olá pessoal, hoje a nossa aula vai falar sobre as funções inorgânicas, mas especificamente esse vídeo vai tratar sobre as funções de ácidos e de bases. Bem, a inorgânica é uma parte da química que vai estudar os compostos inorgânicos, ou seja, são aqueles compostos em que não vão apresentar átomos de carbono nas suas formas moleculares. Entretanto, há algumas exceções, como por exemplo o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, em que apesar de apresentarem carbono, eles vão possuir características de substâncias inorgânicas. E a parte da química que estuda as cadeias carbônicas, que são compostos formados por sua maioria de carbono e hidrogênio ou apenas de carbono e hidrogênio, será a química orgânica, tá? E as funções inorgânicas nada mais é que um grupo de substâncias que apresentam as mesmas características e propriedades. Dentro das funções inorgânicas, nós destacamos 4: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Dentro dos ácidos, nós temos algumas teorias. Uma delas é a teoria de Arrhenius, na qual ele diz que qualquer composto que em meio aquoso se ioniza liberando como único cátion H+, ele é chamado de ácido. Então, de uma maneira muito geral e genérica, nós podemos representar esse ácido de Arrhenius como HY, onde o Y ele vai ser o NOx do meu A, que é o meu A metal, e Y- é o NOx do A, do meu A metal, que vai formar então em meio aquoso Y, que vai ser o número estequiométrico da quantidade de H+ que eu tenho, que é o meu único cátion desse meu composto em meio aquoso, mais o A metal com seu respectivo NOx, que é o mesmo valor numérico para o coeficiente estequiométrico do H+. Já para Bronsted-Lowry, ácido será qualquer espécie química que vai doar prótons. Então, o exemplo aqui que eu tenho do HCN em água, né? Eu tenho que esse H aqui do ácido, ele será doado para a minha água, formando então H3O+. Quando eu trato de teoria de Bronsted-Lowry, eu vou trabalhar com ácido e base e a sua respectiva base conjugada e ácido conjugado. Pois bem, se eu tenho um ácido HCN e ele doa próton, ele vai formar minha base conjugada CN-. E a água que vai funcionar como a base H2O, ela recebe esse próton, vai formar então o H3O+, formando então um ácido conjugado. Por que base ácido conjugado? Porque se eu fizer o processo reverso, se eu vier desses produtos, tornando eles reagente para produzir esse ácido e essa base, quem vai receber o próton vai ser minha base conjugada, vai ser o CN-. E aí, o H3O+, como ele vai doar meu próton, ele funciona como um ácido, por isso que é chamado de ácido e base conjugadas. Já para Lewis, ácido será qualquer espécie receptora de um par de elétrons. Então, aqui eu tenho um exemplo do NH3 mais BF3. Como o meu nitrogênio ele tem um par de elétrons livres para se ligar por uma ligação coordenada, e o boro irá receber esse par de elétrons, ele é julgado, de acordo com Lewis, como um ácido. E essa base será quem doará o par de elétrons, ok? Agora, para a função das bases, ela também tem 3 teorias. E é quase o processo inverso das teorias dos ácidos. Então, para Arrhenius, as bases será qualquer composto que em meio aquoso se dissociará, liberando como único ânion OH-. Então, eu tenho M, que representa qualquer metal, com seu respectivo NOx, fazendo uma ligação iônica com OH, que é a minha hidroxila, e esse X é o valor numérico do NOx do meu metal, liberando então em meio aquoso o meu metal com NOx X+, mais X, que é o número estequiométrico, ou seja, a quantidade de hidroxilas que eu tenho no meu meio. Já para Bronsted-Lowry, é a espécie química que recebe prótons. É o que a gente viu nesse caso aqui do lado de ácidos, né? Então, se meu ácido vai doar prótons, a minha água, nesse caso, funciona como a base
já que ela recebe esses prótons doados pelo ácido. E Lewis também é um processo inverso do meu ácido, na qual será a espécie que vai doar um par de elétrons. Então, nesse caso aqui, o nitrogênio tem um par de elétrons livres. Então, como ele vai doar, ele funciona como base, fazendo então uma ligação coordenada com o boro. Já para a função dos óxidos, são compostos binários onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E para as funções inorgânicas de sais, é todo composto que em água ou meio aquoso irá se dissociar, liberando cátion diferente de H+, e ânion diferente de OH-. Nós iremos ver que os sais são formados a partir da reação entre um ácido e uma base, chamada de reação de neutralização. A partir de agora, nós iremos falar detalhadamente sobre os ácidos diarreinos. Nós estudamos a classificação e a nomenclatura dos ácidos de acordo com arreinos. Como nós dissemos no slide anterior, serão aqueles ácidos que irão liberar como único cátion e meio aquoso H+, tá? Então vamos lá. A formulação dos ácidos. Os ácidos diarreinos vão apresentar em suas moléculas átomos de hidrogênio e geralmente isto é colocado no início da minha fórmula molecular. Então, como exemplo, eu tenho H2SO4, H3PO4 e HF. Então, se vocês repararem, todos os meus ácidos, geralmente, eles vêm iniciando a sua fórmula molecular com o hidrogênio, tá? E esses ácidos, eles podem ser classificados. A primeira classificação é quanto à presença de oxigênio na molécula. Então, se eu tenho 0 oxigênio presente na minha molécula, eu vou chamar de hidrácido. Exemplo, HCl, HCN, HF, entre outros. Agora, se eu tenho pelo menos um oxigênio na minha fórmula molecular desse ácido, eu chamo ele de oxiácido. Exemplo, nós temos aí o H2SO4, o HNO3, H3PO4, entre outros. Outra classificação é quanto à presença de carboxila. Então, se eu possuo uma carboxila representada por COOH, ele será um ácido orgânico, que é o ácido, por exemplo, do vinagre, né? O ácido acético que nós encontramos no vinagre, ele é um ácido orgânico por apresentar a carboxila. A carboxila, ela é uma função orgânica dos ácidos carboxílicos. Agora, se eu não possuir essa carboxila, eu vou ter um ácido inorgânico. Exemplo, H2SO4, HNO3, HCl, entre uma variedade de ácidos, tá? Em relação à volatilidade, que é a propriedade que esses ácidos têm em passar do estado líquido para o estado gasoso, eu terei os voláteis e os fixos. Os voláteis é aqueles que vão possuir baixos pontos de ebulição, ou seja, conseguem passar do estado líquido para o estado vapor de uma forma muito fácil, de uma forma muito rápida, tá? Então, se eu abrir o meu frasco que tem um ácido volátil, o meu meio será todo contaminado com esse ácido por ele conseguir volatilizar. Exemplos de ácidos que são voláteis. Todos os hidrácidos e o HNO3 também tem essa propriedade, o ácido acético e entre alguns outros. Já os fixos, que vão possuir altos pontos de ebulição, os principais que nós temos é o H2SO4, H3PO4 e o H3BO3, tá? Então, esses três ácidos são os principais ácidos fixos dos ácidos diarrênicos. Outra classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. São aqueles hidrogênios que em meio aquoso irão se ionizar, ou seja, irão se separar do meu A metal, formando cátions de H+ no meu sistema. Então, se eu possuo apenas um hidrogênio ionizável, eu tenho os monoácidos ou monopróticos. Exemplo, HCl, HCN e H3PO2. Por que o H3PO2, por apresentar 3 hidrogênios na sua fórmula molecular,
possui apenas um hidrogênio ionizado. Que quando eu tenho oxiácidos, os meus hidrogênios ionizáveis serão aqueles ligados diretamente ao meu oxigênio. Então, se nós fizermos a fórmula estrutural dele, onde apresentar as ligações, vocês vão perceber que eu tenho apenas um hidrogênio ligado diretamente ao meu oxigênio. Os outros dois hidrogênios estão ligados ao fósforo. Por isso que o ácido H3PO2 possui apenas um hidrogênio ionizável. Agora já os diácidos ou dipróticos vão possuir dois hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H2SO4, H2S e H3PO3. Aqui o H3PO3 obedece à mesma regra do H3PO2. Quando nós fizermos a fórmula estrutural desse ácido, vamos perceber que eu tenho apenas dois hidrogênios ligados diretamente a dois oxigênios. E o outro hidrogênio está ligado ao fósforo. Todo hidrogênio nos oxiácidos que não estiverem ligados ao oxigênio não serão ionizáveis. Agora, se os ácidos possuírem três hidrogênios ionizáveis, eles serão chamados de triácidos ou tripróticos. Exemplo, H3BO3 e H3PO4. Por fim, se possuírem quatro hidrogênios ionizáveis, serão chamados de tetrácidos ou tetrapróticos. Exemplo, H4P2O7 e H2SiO4. Bem, todos os hidrácidos, eles terão seus hidrogênios ionizáveis, todos, porque eles não possuem oxigênio na sua molécula. Então, todos os hidrogênios envolvidos na sua forma molecular serão ionizáveis. Já para os oxiácidos, eu preciso analisar quantos hidrogênios eu tenho ligados diretamente ao oxigênio. E aí, esses hidrogênios serão aqueles que irão se ionizar. Outra classificação é quanto ao número de elementos. Eles podem ser binários quando apresentarem dois elementos, como exemplo, HCl, H2S, tá? São dois elementos e não dois átomos. Então, apesar de eu ter dois hidrogênios nessa minha forma molecular, eu tenho apenas dois elementos químicos distintos. Os ternários vão apresentar três elementos. Exemplo, H2SO4, eu tenho apenas a presença do hidrogênio e do enxofre e do oxigênio. Independente da quantidade da atomicidade dele, que é o número da quantidade de átomos que eu tenho, ele apresenta apenas três elementos. Com isso, ele é classificado como ternário. E quaternário serão aqueles que irão apresentar quatro elementos. Agora, quando a gente fala de ácidos de Arrhenius, a gente precisa falar também um pouquinho sobre grau de ionização ou força ácida. É o quanto esse ácido é forte ou não, tá? E a força de um ácido não é medida pelo número de hidrogênios ionizáveis que ele contém, mas pelo número de hidrogênios que efetivamente vão se ionizar. Essa ionização, então, ela é o grau de ionização, na qual nós calculamos pela relação número de moléculas que se ioniza pelo número de moléculas adicionadas à água. E isso vai ser igual a alfa. Alfa representa a força ácida. Teoricamente, se nenhuma molécula se ioniza, o alfa seria igual a zero. Se eu coloco um ácido em um meio aquoso e essa molécula não se ionizar, eu não vou ter nenhuma liberação, nenhuma produção de H+. Então, eu não terei nenhum número, né, para dividir com o total de moléculas que foram adicionadas. Logo, o meu alfa seria igual a zero. Mas, se todas as moléculas se ionizassem, o meu alfa seria igual a 1, que eu terei o mesmo valor dividido por ele mesmo. Logo, o meu alfa sempre vai variar de 0 a 1 ou de 0% a 100%. E como que a gente vê isso na prática? Para os hidrácidos, os únicos ácidos que apresentam um alfa maior que 50% são HCl, HBr e HI. E aí, quando eu tenho um alfa maior que 50%, eu falo que esses ácidos são ácidos fortes. Agora, se o alfa está entre 5% e 50%, eu chamo ele de semiforte ou moderado. O único hidrácido
moderado é o HF. Todos os outros hidrácidos são chamados de fracos, porque apresentam alfa menor que 5%. Exemplo, H2S, HCN, tá? Mas todos os ácidos que não apareceram aqui em cima são considerados fracos. Já para os oxiácidos inorgânicos, a força de um oxiácido é proporcional à diferença entre o número de oxigênios e de hidrogênios ionizáveis presente na fórmula molecular do meu ácido, na qual X vai ser igual ao número de hidrogênios ionizáveis e Y será igual ao número de oxigênios presente na minha molécula. Se essa diferença for maior ou igual a 2, o meu oxiácido será forte. Agora, se essa diferença for igual a 1, ele será semiforte. Se for igual a 0, será considerado fraco. Exemplo, H2SO4. Se eu fizer a minha fórmula estrutural dessa molécula, eu vou perceber que meus dois hidrogênios da molécula estão ligados diretamente ao oxigênio. Então, se eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios, quando eu faço essa diferença, eu vou obter um valor de 2. Então, o H2SO4 será um ácido forte. Já para o HClO4, eu tenho apenas um hidrogênio, que se eu fizer a fórmula estrutural dela, estará ligado diretamente ao oxigênio. Logo, eu tenho 4 menos 1, me dando um valor igual a 3, considerado como forte. Já para o H3PO4, se eu fizer a fórmula estrutural dele, também vou encontrar os meus 3 hidrogênios ligados diretamente ao oxigênio. Então, eu vou fazer o cálculo de 4 menos 3, dando um valor igual a 1. Perdão, esse daqui está errado, é um valor igual a 1, tá? Sendo classificado, então, como semiforte. Por fim, o H3BO3, eu tenho um total de 0, porque eu vou fazer 3 menos 3, logo ele é um ácido fraco. E quando a diferença for igual para 2 ou mais oxiácidos inorgânicos, será mais forte aquele com o elemento central mais eletronegativo. Então, eu sei que o Mn aqui, ele é menos eletronegativo que o I. O I é menos eletronegativo que o Br. E o Br é menos eletronegativo do que o Cl. Então, como o Cl é o elemento mais eletronegativo, ele é o ácido mais forte que tenho entre esses meus elementos. Porque se a gente for fazer o cálculo de 4 menos 1, todos aqui vão apresentar grau de ionização igual a 3. Então, todos seriam classificados como forte. Mas quem é mais forte do que o outro? Quem apresentar o elemento mais eletronegativo. Então, nesse caso, a ordem crescente de acidez começa, então, no HClO4 e vai diminuindo até chegar ao HMnO4. E os ácidos que apresentam carbono são geralmente fracos, exceto o CCl3COOH, que é um ácido forte, tá? Alguns exemplos de ácidos com carbono fracos são esses que nós encontramos aqui embaixo. H2CO3, HOCN, H4FSN6, CH2O2, entre outros. Agora, para os oxiácidos orgânicos, ou seja, aqueles que apresentam carboxila, quando eu tenho monoácidos carboxílicos saturados, ou seja, que não apresentam insaturação, não apresentam ligações duplas ou triplas entre os carbonos e possuem cadeia aberta, quanto maior a cadeia carbônica, mais fraco é o meu ácido. Então, se a gente reparar aqui nesse meu exemplo ao lado, a minha primeira molécula possui apenas um carbono, a outra apresenta 2 e a do lado apresentam 3. Então, a de um carbono, ela tem uma força ácida maior do que a que apresentam 3 carbonos. Agora, quando nesses compostos ocorre uma substituição do hidrogênio do carbono vizinho à carboxila por radicais eletronegativos, ou seja, radicais com um elétron atraente, eu tenho um aumento dessas forças. Exemplo, aqui em cima, o composto que tinha apenas um carbono foi substituído com esse hidrogênio por uma metila, por um CH3. E aí, nesse caso aqui, ele ficou menos forte. Por quê? Porque o meu composto ao lado, eu substituí um hidrogênio por um elemento eletronegativo, o Cl. Então, ele tornou mais ácido, ele tem uma força maior de acidez,
do que o meu primeiro composto. Já por último, que aqui em cima era o mais fraco, ele se tornou mais forte, porque eu substituí 2 hidrogênios por 2 elementos muito eletronegativos, que é o cloro. Então, quanto maior a substituição por radicais eletronegativos, eu estou aumentando a minha força ácida desse meu oxiácido orgânico. E aí agora a gente falando sobre a ionização de poliácidos. Poliácidos é quando eu apresento mais de um hidrogênio ionizáveis, tá? A ionização dele, ou seja, quando eu colocar esse ácido em meio aquoso, a formação dos íons dele vão ocorrer em etapas, tá? Então, cada etapa, esse meu ácido vai cedendo H+ por vez. Logo, ele vai constituir um equilíbrio ao qual vai se associar uma constante de ionização chamada de Ka, e terá também um grau de ionização associado, que será o meu alfa. Exemplo, então, eu tenho o H2CO3, que se eu colocar em água, ele vai liberar um hidrogênio, formando então meu íon HCO3-. A isso, ele vai ser associado a um Ka, que vai ser minha constante de ionização, igual a 4,2 vezes 10 elevado a menos 7, tendo também um alfa-1 associado a essa ionização. Só que como ainda me resta um hidrogênio ionizável, ele vai liberar esse hidrogênio na próxima etapa, que vai ser representado aqui embaixo. Então, tenho HCO3- em água, liberando esse meu único hidrogênio que sobrou, produzindo então CO2- 3. Associado a isso, eu tenho um K2 e um alfa-2. A constante de ionização para as primeiras etapas terão valores maiores do que as etapas posteriores, tá? Então, com isso, eu vou dizer que o K1 ele é maior do que K2, ou que o alfa-1, que é o grau de ionização, é mais forte do que o alfa-2. Com isso, eu posso dizer que a força ácida ela vai aumentar quando eu tenho um alfa alto, consequentemente, eu tenho uma constante de ionização alta também, porque eu tenho uma concentração de H+ maior no meu meio. Com isso, o meu pH é menor. Nós vamos ver que o pH dos ácidos é menor do que 7, e com isso eu tenho um pKa menor também, já que o pKa ele vai ser calculado por menos log da constante de ionização, ou seja, o pKa será igual a menos log de Ka, tá? E o contrário também é verdadeiro. A força ácida vai diminuir quando o meu alfa for baixo, o meu Ka também for baixo. Então, se eu tenho alfa baixo e o Ka baixo, a minha concentração de H+ no meu meio aquoso também é baixa. Com isso, eu tenho um aumento de pH, ou seja, o meu meio não é tão ácido, e eu tenho um aumento de pKa. Agora entrando na parte da nomenclatura, como que eu vou nomear os meus ácidos? Para os hidrácidos, a nomenclatura é muito simples, muito simples. Eu vou colocar o termo ácido no início do meu nome, em seguida eu vou escrever o nome do meu elemento ou radical ligado ao hidrogênio, mais o termo hídrico. Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo do HCl. Eu sei então que ele é um ácido. Se ele é um ácido, eu preciso analisar se ele é um hidrácido ou um oxiácido. Como não tem a presença de oxigênio, ele é um hidrácido. Logo, eu sei que o nome dele vai iniciar com a palavra ácido, já está escrito aqui em vermelho, ácido. Logo em seguida, eu vou dar o nome do elemento ou do radical ligado a esse hidrogênio. Então, quem está ligado ao hidrogênio é o cloro. Então, eu vou escrever clor. Por que clor? Para ficar foneticamente mais bonito, o nome quando eu colocar o hídrico. Que se eu botar cloro, vai ficar clorohídrico, né? Vai ficar feio o nome. Então, a gente escreve clorídrico. Agora, aqui embaixo é a mesma coisa. É um hidrácido e tem o bromo. Então, é ácido bromídrico. Embaixo eu tenho o iodo. Então, é um ácido iodídrico. Embaixo eu tenho selênio. Então, é um ácido selenídrico. Embaixo eu tenho CN, então ele será o ácido iocianídrico. Agora, quando eu tenho os oxiácidos, a nomenclatura deles é um pouquinho diferente, e ele vai ser feito utilizando os prefixos e os sufixos
que estarão relacionados ao NOx do elemento central na minha fórmula do ácido. Então, se esse meu elemento central apresentar NOx mais 7, eu vou usar o prefixo P e o sufixo ico. Então, vai ficar ácido P, o nome do elemento central, ico. Agora, se o NOx for mais 6 ou mais 5, eu vou escrever ácido, o nome do meu elemento central, ico. Agora, se eu tiver o NOx mais 4 ou mais 3, será ácido, nome do elemento central, oso. Agora, se esse NOx for mais 1 ou mais 2, ácido, hipo, nome do elemento central, oso. Então, aqui do lado eu coloquei uma colinha para vocês terem uma noção do NOx, de quando os elementos dessa família forem o elemento central dos meus ácidos. Então, na família 14, eles só podem ter NOx mais 4. Se ele só tem NOx mais 4, esse é o NOx maior deles. Logo, a nomenclatura para eles será ico. Aí vocês vão falar, mas Pamela, NOx mais 4 não seria oso? É oso quando esse elemento também possuir NOx mais 6, tá? Então, se a família 14 só tem NOx mais 4, ele será ico. Já na família 15, eles podem ter NOx mais 5 e mais 3. Aí, aqui sim, o 5 vai ser o meu ico, que é o maior. Já o mais 3 vai ser o meu oso, que é o menor. Na família 16, a mesma coisa. Eu tenho NOx mais 6 e mais 4. Então, quando esse elemento central tiver NOx mais 6, ele irá se enquadrar no sufixo ico. Quando ele tiver NOx mais 4, ele irá se enquadrar no sufixo oso. Agora, na família 17, que apresentam 4 NOx, mais 7, mais 5, mais 3 e mais 1, eles irão se enquadrar de acordo com cada NOx dessa regrinha. Então, quando é mais 7, eu tenho o prefixo P e o sufixo ico. Quando é mais 5, eu tenho apenas o sufixo ico. Agora, quando é mais 3, tenho apenas o sufixo oso. Agora, quando o NOx é mais 1, o menor de todos, eu tenho o prefixo hipo e o sufixo oso. Então, de forma geral, quando eu tenho o maior NOx, ou seja, o elemento central pode apresentar 4 NOx e eu estou trabalhando com o maior, eu vou fazer ácido P mais o nome do elemento central, ico. Exemplo aqui, HMNO4. Eu tenho o NOx do oxigênio menos 8, com mais 1 do hidrogênio vai me dar menos 7. Então, para eu zerar esse valor menos 7, o NOx do meu elemento central terá que ser mais 7. Logo, o nome desse ácido será ácido permangânico. Já no exemplo de baixo, eu tenho ácido perbrômico. E no HiO4, eu tenho ácido periódico. E, por fim, o HClO4, ácido perclórico. Agora, quando eu tenho oxiácidos em que o meu elemento central apresenta apenas 2 NOx e o estado de oxidação dele apresenta um número maior possível, ele vai ter apenas o sufixo ico. Exemplo, então, eu tenho o H3PO4, denominado como ácido fosfórico, o H3SO4, denominado como ácido arsênico, HiO3, ácido iódico, H2CrO4, ácido crômico e H2MnO4, ácido mangânico. Agora, quando esse elemento central apresenta o seu NOx menor, ele tem o sufixo oso. Alguns exemplos como HClO2, ácido cloroso, H3PO3, ácido fosforoso, HiO2, ácido iodoso e H2MnO3, ácido manganoso. Agora, se esse meu átomo central apresenta 4 estados de oxidação, ou seja, 4 números de NOx, e ele está no seu estado de menor número, ele terá o prefixo hipo e o sufixo oso. Exemplo, HiO, ácido hipoiodoso, H3PO2, ácido hipofosforoso e HClO, ácido hipocloroso. Uma outra forma de nomear também, quando um oxiácido é substituído por um átomo de enxofre, essa substituição ela tem que ser indicada pelo prefixo tio, alocado ao nome do oxiácido original. Então, exemplo aqui eu tenho H2SO4, ácido sulfúrico.
Se vocês repararem, nesse ácido do lado direito, eu tirei um oxigênio e substituí por um enxofre. Então, esse ácido novo aqui, proveniente da substituição de um oxigênio por um enxofre, ele será chamado de ácido tiosulfúrico, tá? A gente só coloca o prefixo tio alocado ao nome original, a gente não faz nenhuma outra alteração, só coloca o prefixo tio. Agora aqui embaixo eu tenho HCNO, o ácido ciânico. Eu troco esse oxigênio e coloco um enxofre, então ele vai ser o ácido tiociânico. Agora, em relação aos poliácidos que irão se ionizar por etapas, os ânions que ainda possuem os hidrogênios ionizáveis, eles precisam indicar esses hidrogênios nas suas nomenclaturas. Então, eu tenho o prefixo mono de tri, que vai se referir à quantidade de hidrogênio que eu ainda tenho, mais o nome hidrogênio e, por final, o nome do ânion sem esses hidrogênios ionizáveis. Então, exemplo aqui. Esse ácido aqui é o proveniente do H3PO4. Ele ionizou, formou um ânion e ficou com ainda 2 hidrogênios. Então, se ele continua com 2 hidrogênios, eu tenho o dihidrogênio fosfato. Esse ácido aqui se ionizou mais uma vez, liberando mais um hidrogênio, ficando agora com HPO2-4. Então, esse hidrogênio aqui, como só tem um, eu tenho um monohidrogênio fosfato. Esse mono está entre parênteses, porque como eu tenho apenas um hidrogênio, eu não necessariamente sou obrigada a colocar o prefixo mono, tá? Mas se quiserem colocar, não tem problema, não está errado, mas não é uma regra obrigatória. Agora, um caso particular que a gente precisa considerar é quando o ânion portador de um hidrogênio ionizável, ele vier de um diácido, ou seja, apresentar apenas 2 hidrogênios ionizáveis. Nesse caso, a nomeação desse ânion não será com prefixo mono, e sim será acrescido do prefixo bi. Então, por exemplo, aqui eu tenho ácido sulfúrico, na qual ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Quando ele sofre uma ionização, ele libera um hidrogênio, ficando apenas com um. Só que como ele só tinha 2, eu vou passar a chamar ele de bisulfito, tá? Ele era o ácido sulfúrico e agora ele virou o bisulfito. Agora eu também posso ter as nomenclaturas orto, meta e piro. Isso vai ocorrer quando o meu elemento forma mais de um oxiácido e todos com o mesmo NOx. A nomenclatura então será dada pelo grau de hidratação desse meu ácido. Um ácido pode ser capaz de se hidratar e resultar ainda em outro ácido, que nesse caso, o ácido que é capaz de se desidratar vai receber o prefixo orto. O ácido resultante da desidratação recebe então os prefixos meta ou piro, mediante a regra que nós iremos mencionar agora. Eu tenho um orto, perco uma água, vira meta. Como que isso ocorre? H3PO4, então ele é o ácido ortofosfórico, perdeu uma água, ele virou o ácido metafosfórico. Agora, se eu tenho 2 moléculas desse meu ácido e ele perde uma água, ele vira piro. Então, aqui embaixo eu tenho 2H3PO4, perdi uma molécula de água, virei H4P2O7. Eu apenas juntei as 2 moléculas que sobraram após a desidratação. Com isso, nós podemos fazer algumas considerações gerais dos ácidos, nas quais eles vão possuir apenas ligações covalentes nas suas moléculas, e em solução aquosa, os ácidos vão sofrer o processo chamado de ionização, ou seja, como eles são moléculas covalentes, eles não possuíam íons antes dessa ligação. E como agora, em meio aquoso, eles podem se ionizar, eles chamam esse processo de ionização. O íon H+, ele é o responsável pelas propriedades funcionais dos ácidos, então todas as moléculas presentes nessa função inorgânica ácida, ele tem o íon H+, na qual vai ser o responsável pelas propriedades funcionais. Possuem sabor azedo, neutralizam e são neutralizados por uma base e em solução aquosa conduzem eletricidade e apresentam pH menor que 7. Falamos tudo
sobre os ácidos, agora nós iremos entrar na parte das funções de bases de arrênios. Sua formulação, então, das bases de arrênios vão apresentar a seguinte fórmula geral, com apenas uma exceção, o hidróxido de amônio. Então, eu tenho metal se ligando a uma hidroxila. Por que o hidróxido de amônio é uma exceção? Porque o NH não é um metal, eles são ametais. Por isso que eles são a exceção a essa regra. Exemplo, NaOH e CaOH2. Percebam que o Na tem inox mais 1. Então, o número que eu tenho aqui embaixo, que não precisa ser representado, é 1. Já o cálcio faz parte da família dos metais alcalinos terrosos, então tem inox mais 2. Com isso, a quantidade de hidroxilas tem que ser 2. Por isso que ele está entre parênteses com o número 2 embaixo. Assim como os ácidos, as bases também podem ser classificadas quanto à volatilidade. Como são compostos iônicos, né? Eu tenho metal se ligando a uma hidroxila. Hidroxila é formada por elementos ametais, então eu tenho uma ligação iônica. Essa ligação iônica é uma ligação forte, então todas as bases vão possuir altos pontos de ebulição, por isso são consideradas fixas. A única exceção a essa regra é o NH4OH. Como ele não é formado por um metal e ametal, não tem ligação iônica. Ali, nesse caso, é uma ligação covalente. Mas, mesmo assim, ele apresenta características de uma base. Por isso, ele é considerado dentro dessa função inorgânica. Entretanto, ele é volátil. E quanto ao número de íons hidróxidos, a quantidade de hidroxilas que eu tenho, eu vou chamar de monobase se eu possuir apenas um íon hidróxido. Por exemplo, NaOH, KOH e AgOH. Agora, quando eu possuo dois íons hidróxidos, eu chamo de dibases. Exemplo, CaOH2, ZnOH2, MgOH2. Agora, quando eu tenho três íons hidróxidos, eu tenho tribases. Exemplo, AlOH3, FeOH3 e MnOH3. Agora, quando eu possuo 4 íons hidróxidos, eu tenho tetrabases. Exemplo, PbOH4 e SnOH4. Quanto à solubilidade em água, a gente vai classificar como muito solúveis, pouco solúveis e praticamente insolúveis. As bases mais solúveis em água são as bases formadas pelos metais alcalinos e NH4OH. Agora, os poucos solúveis são as bases de metais alcalinos terrosos, exceto as bases que são formadas por berílio e magnésio, que essas bases são praticamente insolúveis. E as demais bases, todas serão classificadas em praticamente insolúveis. Quanto à força dessas minhas bases, as bases dos metais alcalinos e alcalinos terrosos serão extremamente fortes, exceto nesse caso também o berílio e o magnésio. Todas as demais bases e a base NH4OH são consideradas fracas. Entra também nessa classificação de fraca as bases formadas pelo berílio e pelo magnésio. A nomenclatura das bases é tão fácil quanto a dos ácidos. Quando eu tenho um metal de inox fixo, ou seja, cátion de inox fixo, eu vou botar hidróxido de o nome do meu cátion. Então, por exemplo, se eu tenho NaOH, eu tenho um hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica. Quando eu tenho CaOH2, eu tenho um hidróxido de cálcio. O AlOH3, eu tenho um hidróxido de alumínio. O AgOH, eu tenho um hidróxido de prata. Agora, se eu trabalho com cátion de inox variável, eu preciso indicar o NOx desse meu cátion. Então, será hidróxido de, o nome do cátion, mais a carga desse cátion expressa em algarismos romanos. Então, o ferro que tem NOx mais 2 e mais 3, quando ele vier com NOx mais 2, será hidróxido de ferro 2. NOx mais 3, hidróxido de ferro 3. Quando tem o chumbo, que apresenta o NOx mais 2 e mais 4, se vier como mais 2, hidróxido de chumbo 2. Quando vier com mais 4, hidróxido de chumbo 4. Agora, outra forma de nomear essas minhas bases de inox variável é utilizando o sufixo oso ou o sufixo ico. O ico será utilizado para inox alto e oso será utilizado para inox baixo. Utilizando os mesmos exemplos do slide anterior, eu tenho o FeO2.
como esse ferro apresenta NOx mais 2 e é o menor que ele pode possuir, ele será o hidróxido ferroso. Agora, quando ele tem NOx mais 3, que é o exemplo do FeOH3, eu tenho o hidróxido férrico. Agora, no PbO2, eu tenho hidróxido plumboso, na qual o chumbo apresenta NOx menor, NOx mais 2. E embaixo eu tenho o PbO4, na qual ele apresenta NOx mais 4, então ele será o hidróxido plúmbico. Agora, falando sobre as considerações gerais das minhas bases, eu tenho que elas são compostos iônicos. O cátion da base sempre será um metal, exceto, como nós já falamos, o íon amônico. O íon OH- será o responsável pelas propriedades funcionais das bases, vão possuir sabor cáustico ou adstringente, vão ser neutralizados ou vão neutralizar um ácido e em solução aquosa vão conduzir eletricidade, seu pH será maior que 7. Quando a gente fala de bases em ácido, a gente pode falar também de indicadores. Então, um dos indicadores é o alaranjado de metila, que em meio ácido ela apresenta uma coloração vermelha. Em meio básico, ela vai apresentar uma coloração amarela. Já o tornassol, que é um papel, se eu coloco esse papel em meio ácido, ele fica numa cor rosada. Agora, se eu coloco em meio básico, ele fica numa cor azulada. A fenolftaleína, em meio ácido, ela apresenta uma coloração incolor e em meio básico apresenta uma coloração rosa. Essa foi nossa aula de hoje, na qual nós falamos um pouquinho sobre ácidos e bases de arrênios. Semana que vem, a nossa aula será a continuação das funções inorgânicas, na qual nós falaremos sobre sais e óxidos.